Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Bom, o que será que é esse negócio com um nome tão grande assim? Para que serve esse tal de multiplicador de Lagrange com uma restrição? Bom, isso daqui é uma técnica que ajuda a gente a calcular máximo e mínimo de uma função de várias variáveis em cima de uma restrição. Quando a gente estiver usando o multiplicador de Lagrange, então, a gente não vai buscar o máximo e mínimo da nossa função em todo o espaço. A gente vai buscar o máximo e mínimo da função somente em cima da restrição que for dada, beleza? E como é que funciona esse negócio de restrição? Como assim? Bom, se a nossa função for uma função de duas variáveis, a nossa restrição vai ser uma função do tipo g de x, y igual a zero. E isso daqui representa uma curva, beleza? E se a nossa função for uma função de três variáveis, a nossa restrição vai ser uma função do tipo g de x, y, z igual a zero, que nada mais é do que uma superfície. Beleza? Então a gente vai buscar máximo e mínimo de uma função somente em cima da curva, se for uma função de duas variáveis, e somente em cima da superfície, se for uma função de três variáveis. Show de bola! E como é que funciona exatamente esse método de multiplicador de Lagrange? Como é que a gente faz? Bom, o método consiste em aplicar esta formulinha aqui, simplesmente. Gradiente da nossa função que a gente quer maximizar ou minimizar, ele tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da função que é a nossa restrição, beleza? Então, o gradiente da função que a gente quer maximizar ou minimizar é múltiplo do gradiente da função que é a restrição. E esse lambdazinho aqui é o que a gente chama de multiplicador de Lagrange, beleza? Por isso que tem este nome. Show de bola! Então, vamos calcular o máximo e mínimo dessa função aqui, não no espaço todo, somente em cima desta restrição aqui. Bom, eu falei que a restrição de uma função de duas variáveis era uma curva, então vamos calcular o máximo e mínimo dessa função em cima dessa curva aqui, beleza? Vamos lá, como é que a gente faz? A gente precisa aplicar esse método, e para isso a gente vai precisar começar calculando os gradientes de f e de g. Vamos começar calculando o gradiente de f. Nossa f está aí, o gradiente vai ficar... Bom, derivada parcial disso daqui em relação a x vai dar menos 1, em relação a y vai dar menos 1 também. Show! Agora vamos calcular o gradiente de g. Só que, peraí, quem é g? Lá a gente só viu a expressão de f e a expressão de uma curva, que foi essa daqui. E a gente sabe que essa é a nossa curva restrição. Só que a gente viu também que para a função de duas variáveis, a nossa restrição ela tem que ser algo do tipo g de xy igual a zero, beleza? Então a gente vai ter que definir essa função aqui a partir da expressão dessa curva. E como é que a gente faz isso? A gente pega na expressão da curva, joga tudo para um lado só. x² mais y² menos 1 igual a zero. E chama isso daqui de g de xy, beleza? Então definimos aqui nossa g, agora a gente pode calcular o gradiente disso, que aí vai ficar 2x e 2y. Show de bola? Show de bola! Agora vamos finalmente aplicar o método do multiplicador de Lagrange, que é substituir nessa formulinha aí. Substituindo o gradiente de f e o gradiente de g que a gente acabou de calcular, a gente chega nisso daqui. Beleza, e o que a gente faz agora? A gente iguala as componentes, né? Vai ficar menos 1 igual a lambda vezes 2x, menos 1 igual a lambda vezes 2y. Além disso, a gente adiciona a equação da restrição também. E a gente vai chegar nesse sisteminha aqui de três equações e três incógnitas, que são x, y e o lambda, beleza? E esses x, os valores de x e y que a gente encontrar aqui, vão formar os nossos pontos candidatos a máximo e mínimo da nossa função, em cima lá da nossa restrição, beleza? Beleza, antes da gente continuar e resolver esse sisteminha aqui, vou fazer só uma observaçãozinha para você. Se a nossa função fosse uma função de três variáveis, o que ia acontecer é que a nossa restrição seria uma equação do tipo g de x, y, z igual a zero. Beleza, aí quando a gente aplicasse aqui o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente ficaria com esse negócio aqui, né? O gradiente de f teria três componentes, o gradiente de g teria três componentes. Igualando as componentes e adicionando a equação da restrição, a gente ia chegar num sisteminha com quatro equações e quatro incógnitas. Seriam x, y, z e o lambda, beleza? E aí o x, y, z formariam os nossos pontos candidatos a máximo e mínimo da nossa função. A ideia é exatamente a mesma. A gente vai resolver esse sistema aqui do mesmo jeito que a gente vai resolver
esse sistema aqui. Só que esse sistema aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho porque ele é um pouquinho maior, mas a ideia de resolver é a mesma. Show? Então vamos ver como é que a gente resolve esse negócio aqui. Bom, tá aí nosso sistema. Para resolver isso, a gente pode começar, ó, igualando aqui essas duas, menos 1 igual a menos 1. Então a gente pode igualar as duas primeiras equações, né? Aí vai ficar assim, ó. Lambda vezes 2x é igual a lambda vezes 2y. E daqui a gente tira que x é igual a y, beleza? Substituindo esse resultado aqui agora na equação da restrição, que é essa terceira aqui, a gente vai ficar com x² mais x² igual a 1. Então, 2x² igual a 1, x² igual a meio, então o nosso x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Beleza? Beleza, só que x é igual a y, então o nosso y também é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Show? Então a gente ficou aqui, ó, com 2 valores para x, 2 valores para y. Combinando esses valores aqui, a gente vai ter os seguintes pontos. Vão ser esses pontos aqui. 4 pontos, porque a gente usou todas as combinações possíveis com aqueles 4 valores que a gente tinha para x e y. 2 para x, 2 para y. Então a gente combinou positivo com positivo, negativo com negativo, negativo com positivo e positivo com negativo. Show de bola? Então vamos esses 4 pontos que são os nossos candidatos. Agora a gente precisa saber qual deles é máximo e qual deles é mínimo. E para isso a gente vai lá e substitui na expressão da função. A gente testa eles, beleza? Substituindo cada um desses pontos aqui na expressão da função, a gente vai encontrar os seguintes resultados. Esse, beleza? E aí, olhando aqui, a gente precisa ver qual desses daqui é o maior valor, qual desses daqui é o menor valor. E aí isso vai dar o nosso ponto de máximo e vai dar o nosso ponto de mínimo, beleza? Fazendo isso, a gente vê que esse valor aqui, ó, 1 mais raiz de 2, é o maior valor de todos. Então, o nosso P2 é o ponto de máximo. E, dentre esses valores, o 1 menos raiz de 2 é o menor valor de todos. Então, o nosso P1 é o ponto de mínimo. Show de bola? Beleza. Então, graficamente, eu desenhei aqui para tentar te explicar o que significa esse negócio de multiplicador de Lagrange com uma restrição. Vamos lá. Esse rosa aqui é a nossa função. Era a gente queria calcular o máximo e mínimo dessa função aqui. Show! Só que a gente não queria calcular no espaço inteiro. Não queria calcular aqui em todo o domínio da função. A gente queria calcular somente em cima desta restrição aqui, que é essa curva vermelha, que nada mais é do que uma circunferência no plano XY. Beleza? Show! A gente está usando o máximo multiplicador de Lagrange, então a gente não quer calcular o máximo e mínimo em todo o plano. A gente quer calcular somente aqui em cima da restrição. Então a gente pega essa restrição e projeta ela aqui em cima do plano e vai dar essa curvinha laranja aqui. Quando a gente calcula o máximo, quando busca o máximo e mínimo da nossa função em cima desse negócio aqui, a gente encontrou aqueles 4 candidatos lá e a gente viu que o ponto P1 era o ponto de mínimo e ó, ele tá bem aqui embaixo, tá no menor valor que ele podia ter. E o P2 era o ponto de máximo, que ele tá aqui, ó, bem em cima. Show de bola? Então, graficamente, foi isso daqui que a gente fez, beleza? Show! Vamos agora dar uma resumida em tudo que a gente fez, um passo a passo geral de como é que a gente tem que fazer quando a gente estiver usando o multiplicador de Lagrange com uma restrição, beleza? Primeira coisa é identificar quem é a nossa f e quem é a nossa g. F é a função que a gente quer maximizar ou minimizar, né? E g é a função da nossa restrição. Lembrando que, para o caso de uma função de 2 variáveis, a nossa restrição é do tipo g de x, y igual a 0, e para uma função de 3 variáveis, a nossa restrição é do tipo g de x, y, z igual a 0. Beleza? Depois tem que calcular os gradientes de f e de g, aplicar um método, que é simplesmente substituir nessa fórmula, igualar os termos e adicionar a equação da restrição, que é o nosso g. Daí a gente vai ficar com o sistema, precisa resolver esse sistema para encontrar os candidatos a máximo e mínimo da função. E aí é só testar esses candidatos na expressão da função e descobrir quem é o máximo e quem é o mínimo. Show de bola, galera? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.